estamos aqui diante deste trenzinho, que provavelmente serviu de locomotiva de manobra da antiga estrada de ferro funilense. Você deve se perguntar qual é a história dessa estrada de ferro funilense e o que tem a ver aqui com a cidade de Cosmópolis, onde tem aquele ônibus vindo ali. Bom, aqui toda a região, tanto Cosmópolis, né, que antigamente era chamada de Funil, como Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Conchal, elas cresceram em virtude dessa estrada de ferro. Ela originalmente em 1899 foi criada por alguns fazendeiros, era privada, para fazer a desova de açúcar e alguns produtos que eram feitos aqui nas fazendas da região. Mas em 1902 ou 1907 foi o governo do estado, né, digamos que estatizou essa linha, esse ramal, porque o governo do estado tinha interesse em investir e era, em questão economicamente falando, era interessante para o estado. Então o estado manteve ali, mudou o nome dela para Estrada de Ferro Funilense. Houve posteriormente extensões até a estação de Conchal, ali em Padua Salles, que também foi chamado depois de um tempo de ramal Padua Salles, quando depois do governo do estado, quando não estava com interesse mais, estava sendo só gastos essa estrada de ferro, foi passado para Sorocabana. Há relatos, né, que os trens foram entregues assim, em questão de manutenção, as vias também, entregue assim uma qualidade meio ruinzinha. Até quando era daqueles fazendeiros, foi entregue numa situação de manutenção ruim, onde os trens estavam ruins, mesmo sendo até que recente, fora que a empresa não estava aí mantendo os ônibus, mantendo aí os trens, os trens aí da maneira correta, porque não tinha dinheiro eles estavam falindo basicamente. Aí depois foi transferido aí com o tempo para a estrada de ferro Sorocabana, a administração deste ramal, sendo incluso aí como para a operação aí pela Sorocabana. E depois de um tempo aí, muitas pessoas aqui da região utilizavam esse ramal para se transportar até Campinas, também fazer aí o transporte de cargas até Campinas, fazer aí escoar, né, toda a carga. Enfim, aqui o trenzinho tá meio abandonado aqui, mas tá inteiro pelo menos. Foi reformado em 2019. Aqui, ó, por essa empresa aqui, Usina Açucareira Ester S.A. Foi reformado essa locomotiva por elas e colocado aqui na pracinha aqui de Cosmópolis, esse trenzinho. Bom, aí logo depois, quando tava com a Sorocabana, em 1960 a Sorocabana desativou esse ramal, retirando, logo em seguida quando desativou, retirou todos os trilhos, tudo, e desativando tudo e restando poucos resquícios. Muitas estações que tinha no caminho foram demolidas, inclusive de Arthur Nogueira, que em 2010 a prefeitura resolveu reconstruir uma nova, fazer uma do zero. Atualmente ela tá lá, né, uma réplica da original, e para marcar a história, porque querendo ou não, essa ferrovia, a Funilense, ela foi muito importante para o crescimento dessa região, que naquela época era só vilas de vários trabalhadores que trabalhavam nas fazendas aqui, mas depois com o tempo foram crescendo e viraram cidades, né, aí pro crescimento do estado de São Paulo. O que infelizmente é triste, né, a situação aqui que se encontra a história da ferrovia, né, aqui no Brasil. Você vai querer colocar a culpa, a culpa é do governador tal, a culpa é do governo tal, a culpa é do fulano de tal. Mas antes de eu chegar nesse ponto, continuando aí na história, após o desligamento aí de 1960 da desativação pela estrada de ferro Sorocabana, temos aí as estações que sobraram, foram abandonadas completamente. A estação de Engenheiro Coelho foi abandonada. Entretanto, recentemente aí, quando houve a emancipação do município de Engenheiro Coelho, a estação ferroviária, a antiga estação ferroviária, que atualmente se encontra bem descaracterizada, é usada como um posto de saúde. A estação de Conchal atualmente se encontra em suas características originais, estando preservada,
E aqui em Cosmópolis havia uma ponte ferroviária que foi demolida para obra de um córrego, né? A realização de um córrego, e a estação que havia foi demolida para a construção de uma escola. É isso que sobrou. Aí a culpa a gente gosta de colocar em governadores, mas realmente a culpa é nossa, minha, de todo mundo. Por que que não é valorizado? Porque a gente não valoriza. Quando tem, a gente não quer valorizar e reclama. Realmente é um direito nosso reclamar pelo que é para melhorar, mas às vezes a gente reclama de um jeito que faz parecer que tudo não presta. Não presta e nós não valorizamos. Só valorizamos quando perdemos. Quando a gente perde, a gente vai dar valor. E é o que acontece. Quando a gente perde algo desse tipo aqui, a gente vai depois dar o valor, falar, nossa, que nostalgia. Ele era realmente útil pra gente. A gente pode citar aí o caso série de 2000. Todo mundo chorou quando foi baixado, todo mundo chorou quando foi embora, mas quando rodava todo mundo odiava e tacava ódio igual louco. Acerto algumas pessoas que gostavam muito do trem, tudo, mas depois o pessoal foi chorar. Vai entender, né? Mas a gente tem que valorizar o que é nosso, zelar pelo que é nosso, não apenas ter essa cultura de destruir tudo, e sim zelar pelo pouco que a gente tem. E se a gente zela, a gente cuida, a gente valoriza, e com isso a gente pode pelo menos manter aí a história viva da ferrovia no Brasil, que sim, foi muito importante. Hoje em dia, depois de um tempo, entrou em decadência, por nossa culpa nossa, que fez entrar em decadência. E hoje em dia eles querem trazer de volta aí o que não vai ser como era antes, mas na tentativa aí de pelo menos recuperar um pouco do que era, para passageiros, para as pessoas poderem viajar e ter melhor mobilidade aí com todo mundo. Um pouquinho da história da Estrada de Ferro Funilense. Foi uma história rápida e breve. Tem muitos relatos, muitos não, poucos relatos, porque muitos dos relatos foram apagados, e como que passou na mão de vários donos, digamos assim, muitos dos arquivos estão espalhados por diversos cantos, tanto Estrada de Ferro Funilense, tanto na Sorocabana e outros aí. Basicamente é essa situação aí da ferrovia hoje em dia. A gente dá pouco valor pro que a gente tem, e quando a gente perde, a gente quer ficar naquele sentimento de nostalgia. Quando a gente perde, a gente chora e fala, realmente, eu deveria ter valorizado você enquanto eu tinha. E antes eu falei que ia terminar o vídeo, mas vamos continuar porque me veio mais coisa na mente. Muitas cidades aí, no interior aqui de São Paulo, pensam assim em preservar pelo menos uma unidade de um trem que pelo menos fez história. Se não me engano, em Ribeirão Pires ali, a prefeitura resolveu, eu acho que Mauá, não lembro de cabeça, tá? Eu tô sendo sincero. Eles que queriam preservar uma unidade do trem da série 2000, quer dizer 2000 não, 2100, porque foi um trem que fez história ali no ABC. Só que aí que tem um problema. O governo dificulta a situação. Então o que era para ser relativamente fácil, então o que tem gente que quer preservar, fica difícil, porque quem tem a posse do bem não quer, não ajuda. Pelo menos os 5400 que tá ali com a viabilidade, pelo menos tem 2 operacionais. Roda, não roda, mas estão lá. Pelo que falam, lavam pelo menos ele. Igual a frota F. O F não, se você pensar, ele vai voltar a rodar, não vai. Tá? Ele não vai voltar a rodar, não vai rodar, já era, esquece. Mas eu acho engraçado que a viabilidade lava o trem, cuida do trem. Mesmo o trem não entrando pra rodar, o pessoal tá lavando o trem. Tá detetizando, manutenção tá mexendo toda hora, sei lá, tô mexendo, né? Só deixa lá encostado numa oficina, mexe uma ou outra peça e vão lavar o trem só pra lavar mesmo. Sei lá, parece aqueles carros velhos que você deixa debaixo da garagem. Você só liga ele, lava, mas você não sai com ele. Ele tá ali de peça de museu. E você não quer se desfazer. É basicamente isso. Aqui é a plaquinha. Comemorando nossa emancipação política administrativa. A Praça dos Ferroviários, agora restaurada e urbanizada com
o que rendemos homenagem e gratidão aos trabalhadores da memorável Estrada de Ferro Funilense e Estrada de Ferro Sorocabana. Aí a homenagem aqui da Prefeitura da Câmara Municipal de Cosmópolis. Aqui, da Estrada de Ferro Funilense e Sorocabana. Que foi aí de fato. Fez história. Aqui e muitos municípios hoje, no estado de São Paulo, são municípios, por mais que sejam tão grandes, mas eles são municípios por causa, podem não ser por causa de uma funilense, mas pode ser por outra ramal, outra estrada de ferro, que realmente o Brasil, muitos locais cresceram em virtude da ferrovia, da qual a gente não dá o devido valor. E como eu já falei antes, a gente só dá valor quando a gente perde. Muitos trens, muita história, mas que é tratado como nada, como só isso, né? Um monte de ferro, metal, que não fez absolutamente nada, só é ferro para ser jogado fora e usado para sucata. É isso, pessoal. Agora sim, de fato, eu me despeço. Deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa história da Funilense. Eu tentei contar da melhor maneira possível, tá? Então, se tiver alguma coisa errada, pode contar nos comentários aí. Um abraço, até a próxima.